Olá pessoal, hoje é a nossa quarta aula no tópico átomo e hoje nós vamos abordar configuração eletrônica. Inicialmente, um resumo do que nós vimos até agora. Então vejam, nós vimos que o átomo tem níveis de energia, que é o número quântico principal, subnível de energia, número quântico secundário e também o número quântico magnético, que especifica o número de orientações, o número de orbitais. Então vejam, no nível 1, nós temos um único subnível, que é o S, que tem uma única orientação possível, que nós podemos representar dessa forma, como um estado. No nível 2, nós temos dois subníveis, 0 e 1, ou S e P. O 0, o S, uma única orientação, lembra? Uma única orientação porque é uma esfera. No subnível P, nós temos três orientações, PX, PY e PZ. No nível 3, nós já temos três subníveis, S, P e D. O S, o 3S com uma orientação, o 3P com três orientações, e já temos o subnível D, com 5 orientações. Lembram dos 5 orbitais D? DXY, DXZ, DYZ, DX2, Y2, DZ2. No nível 4, nós temos S, P, D e F. Já surge também o subnível F com 7 possibilidades. Bom, hoje nós vamos ver então como se dá o preenchimento eletrônico. Aqui nós fazemos a representação do preenchimento eletrônico. Essa representação ela inicia nos orbitais de menor energia. Tá? Então, por exemplo, o hidrogênio ele tem um elétron. Como é que eu faço a representação, a configuração do hidrogênio? Eu represento então o primeiro nível, nível 1, o subnível e o número de elétrons. Então o hidrogênio tem um elétron no subnível S do nível 1. Portanto, a configuração eletrônica do hidrogênio é 1s1. Vejam o hélio. O hélio tem dois elétrons. Dois elétrons no subnível S do nível 1. Então, 1s2. Já o lítio. Vejam o lítio. O lítio ele tem 3 elétrons. Átomo neutro, 3 elétrons. Então, ele tem 1s2 preenchido. E agora, começamos a popular o nível 2. Então, ele tem um elétron agora no subnível S do nível 2. Vejam, eu estou destacando aqui em cor diferente, em negrito aqui, exatamente o nível de valência. O nível de valência que é o último nível. O último nível é o que dá as propriedades para o elemento. Quando você aproxima dois átomos para produzir uma ligação química, a sobreposição vai ocorrer dos elétrons nos níveis mais energéticos. Então, o último nível ocupado ele é chamado de valência e ele é o mais importante. É o que determina as propriedades químicas do elemento. Berílio, 4 elétrons. Então, 1s2 como interno e no nível de valência, 2 elétrons. 2 elétrons no subnível S do nível 2. O boro tem 5. 1s2 como interno e no nível de valência 3 elétrons. 2s2, 2 elétrons no subnível S do nível 2, mais 2p1, mais 1 elétron no subnível P do nível 2. E assim por diante, veja um carbono, 2s2, 2p2, o nitrogênio, vou sempre acrescentando um elétron. 2s2, 2p3, oxigênio 2s2, 2p4, eu posso ir até 2p6, e seria no caso o neônio, e preencher totalmente então o nível 2. Bom, uma forma de nós representarmos também é assim, representando o estado e o elétron como uma seta. Uma seta para cima ou para baixo. Esse seta para cima e para baixo é simplesmente para especificar o spin. Que você tem duas possibilidades. Especificar as duas possibilidades de spin. Não quer dizer que para cima vai ser positivo, mais meio, para baixo menos meio. Não, é simplesmente especificar que tem duas possibilidades. Então vejam, o hidrogênio 1s1, uma seta. Já o hélio 1s2, princípio de exclusão de Pauling, eu posso ter dois elétrons representados pela mesma função de onda, que significa dois elétrons no mesmo orbital, entretanto com spins opostos. Por isso, as setas, aqui uma
para cima e uma para baixo. O lítio, com o interno aqui, preenchido, e no nível de valência o 2s1. Tá? Berílio, os dois, ó, 1s2 e 2s2, os dois preenchidos. Vejam, pessoal, aqui tem uma coisa importante. Sempre que eu tiver um orbital preenchido, assim, completamente preenchido, completamente, porque só cabe em dois, né? Princípio de exclusão de Pauli. Eu tenho duas cargas eletrônicas no mesmo orbital, no mesmo lugar, no mesmo espaço. E essas duas cargas eletrônicas, ou seja, 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, elas podem produzir uma repulsão eletrônica. Principalmente se os orbitais forem pequenos. Né? Se o volume dessa região orbital for pequena. Então, vejam aqui, ó, olha o que pode acontecer. A energia de um orbital com um elétron ela pode ser diferente do mesmo orbital com 2 elétrons. Essa energia ela é conhecida como energia de emparelhamento. Energia P, vem de pairing, energia. Também, ó, eu estou representando aqui, ó, esse aumento de energia por um aumento no tamanho da região espacial. Vejam, estou levemente maior, ó, esse orbital inchado. Então, esse aumento de energia, essa energia P, essa diferença de energia de um orbital semi-preenchido para um orbital preenchido, totalmente preenchido, ela é particularmente importante para orbitais dos níveis 1, 2 e 3, que são os orbitais menores. A partir do 4 ela já não é tão importante. Né? Porque, obviamente, um orbital muito grande, a repulsão eletrônica vai ser menor. E isso tem consequências importantes, principalmente quando nós formos estudar compostos de coordenação. Mais adiante. Bom, seguindo aqui, ó, vejam o preenchimento do boro. O boro, 1s2, 2s2, 2p1. Então, estou populando aqui o subnível P. Carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Vejam, estou fazendo a representação aqui do carbono. Agora aqui, ó, no carbono, eu já tenho 2 elétrons no subnível P. E vejam, eu representei aqui 1 elétron em cada orbital. Por que eu não coloquei 2 elétrons no mesmo orbital aqui no subnível P? Então vejam, vamos aqui, ó, aqui para baixo. Vejam aqui, ó. Se eu coloco 2 elétrons no mesmo orbital, nós acabamos de ver isso. O que acontece? Eu tenho um aumento de energia desse orbital. Então, imediatamente, um elétron vai vir para cá, para buscar uma situação mais estável. Então, sempre que nós tivermos mais de uma possibilidade de colocar elétron num subnível, nós vamos colocar 1 elétron em cada orbital, para termos uma situação menos energética, devido à energia P, a energia de emparelhamento. Bom, vejam o nitrogênio, a mesma coisa, ó, 1s2, 2s2, 2p3. Vejam, eu tenho aqui, ó, 1 elétron em cada orbital. Ó. Bom, quando eu chego no oxigênio, aí não tem jeito, né? Aí um dos orbitais vai ter 2, né? Porque agora eu tenho 4 elétrons P, vejam, ó, 4 elétrons P. Então aqui eu começo a ter um orbital preenchido. Depois no flúor eu tenho 2 preenchidos aqui, só tenho um semi-preenchido. E finalmente no neônio eu tenho todos os orbitais preenchidos, né, com 2 elétrons. Mais uma coisa importante aqui, pessoal. Observaram que eu coloquei aqui um elétron em cada orbital e todos eles com o mesmo spin. Todos eles a seta no mesmo sentido. Por que isso? Por que esse preenchimento? Vejam aqui também, ó, no carbono. Ora, imagine que vocês estejam numa sala escura e vocês queiram ver a cor dos objetos daquela sala. O que vocês vão fazer? Vão acender a luz, vão abrir a janela. Né? Vocês precisam de luz para identificar a cor. Ora, se vocês querem identificar magnetismo, vocês precisam de um campo magnético. Então, sempre que você submeter elementos com orbitais semi-preenchidos que têm possibilidade de responder ao campo, é assim que você vai vê-los. Ou seja, eles estarão respondendo ao campo. Então, sempre a gente vê esses elementos com possibilidade de responder ao campo dessa forma. Os elétrons estão alinhados ao campo. Okay? Então, é por isso que fazemos o preenchimento dessa forma. Aliás, esses elementos que têm essa possibilidade de responder ao campo, eles são chamados de paramagnéticos. Nós já vamos ver a seguir. Veja,
Aqui então o resumo do que nós vimos até agora. Ó, o hidrogênio, um S1, o hidrogênio tem um único elétron aqui no seu orbital 1s. Então ele é paramagnético, ó, esse elétron responde ao campo, ele pode assumir valor mais meio, menos meio. Se tiver essa possibilidade de trocar o spin, de responder ao campo, ele vai ser chamado de paramagnético. Vejam, a mesma coisa aqui, paramagnético. Vejam aqui o boro, ó, tem um elétron que pode responder, paramagnético. O carbono tem 2, o nitrogênio tem 3. Vejam, pessoal, aqui eu posso dizer que nitrogênio é mais paramagnético do que carbono, que é mais paramagnético do que o boro. Porque o nitrogênio tem 3 elétrons que podem responder ao campo. Tá? Por outro lado, se nós tivermos elementos sem essa possibilidade, vejam elementos que têm seus orbitais contendo elétrons completamente preenchidos, vejam, o berílio, o hélio, o neônio, estes são chamados de diamagnético. Diamagnético porque, a princípio, eles não respondem ao campo. Tá? Então, sempre que eu tiver orbitais semi-preenchidos, orbitais com possibilidade de responder ao campo, eu chamo de paramagnético. E esse conceito, ele é muito importante, ele não é utilizado só para elementos, ele é utilizado para qualquer substância, para qualquer composto, para líquidos, para sólidos, a gente vai usar isso bastante. Tá? Bom, então, vejam aqui nós tínhamos visto, desde lá da parte do átomo, vamos voltar então para os números quânticos, vejam, no nível 1 nós temos um subnível que é o S. No nível 2, nós temos 2 subníveis, S e P. No nível 3, nós temos 3 subníveis, S, P, as 3 possibilidades, e o D. No nível 4, 4 subníveis, em vermelho, S, P, D e F. Pessoal, à medida que eu estou aumentando em uma unidade o nível, eu estou aumentando em uma unidade o subnível, nós já vimos isso. Eu estou ampliando a quantidade de subníveis ali dentro do nível. E o que acontece? Aqui, a partir do 3 e o 4, eu começo a ter uma sobreposição. O que significa isso? Antes de eu terminar o nível, o subnível, o último subnível do nível 3, eu já tenho o primeiro subnível do nível 4. Ou seja, numa questão de preenchimento eletrônico, antes de eu terminar de preencher o último subnível do nível 3, ou seja, o 3D, eu tenho o 4S antes. Ora, qual é a consequência disso? Vejam, por exemplo, o argônio. O argônio que tem 18 elétrons, vejam, 2, 4, mais 6 aqui, 10, 12, 18. O argônio ele tem configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Mas e o cálcio, que é o elemento que vem ligeiramente depois? Vejam, ele tem um elétron a mais. O próximo elétron do potássio não vai para o subnível 3D, mas sim para o 4s. Então veja o preenchimento, eu tenho aqui 18, e o 19º vai aqui, para o S do nível 4. Então eu começo a popular o subnível 4S antes de popular o 3D. Para prever essa anomalia, o Linus Pauling criou um diagrama. Criou um diagrama conhecido como diagrama de Linus Pauling. Vejam, vocês já devem ter visto esse diagrama. O que é esse diagrama do Linus Pauling? Ele coloca os níveis e os subníveis. Por exemplo, no nível 1, um subnível. No nível 2, 2. No nível 3, 3. No nível 4, 4. No nível 5, 5 subníveis. 1, 2, 3, 4, 5. No nível 6, 6 subníveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No nível 7, 7. No nível 8, 8. No nível 9, 9. E assim por diante. E ele diz que o preenchimento eletrônico vai seguir estas setas. Por exemplo, 1s2, depois vem o 2s2, 2p6, 3s2. Vejam, a situação do argônio, por exemplo, que é 18. 3s2, 3p6. Vejam, depois que eu preenchi esse subnível 3p, o próximo elétron não vai vir para cá, para o 3D, mas sim para o 4s. Então eu consigo prever o preenchimento do 4s antes do 3D.
Da mesma forma, eu consigo preencher o preenchimento do 5S antes do 4D, porque eu saio aqui do 4P e eu venho para o 5S. Então, esse diagrama ele foi bastante útil lá na década de 30, quando o Linus Pauling estava desenvolvendo a teoria de ligação de valência. Bom, qual é o problema desse diagrama? O problema desse diagrama é que depois que eu terminei de preencher aqui o subnível S e começo a popular o 3D, a mesma coisa quando eu terminei o 5S e começo a popular o 4D, os elétrons que estavam no S vêm todos para o D. E isso não está previsto aqui no diagrama. Isso eu não consigo tirar aqui do diagrama. Então, esta é a última vez que a gente vai ver esse diagrama de Pauling. Nós vamos utilizar a tabela periódica, que é muito melhor que esse diagrama. Eu consigo prever o preenchimento do 4S antes do 3D, mas também consigo ver que os elétrons posteriormente migram para o 3D. Então a tabela periódica é bem melhor do que o diagrama de Pauling. Nós vamos ver isso em detalhe. Eu uso ainda o diagrama de Pauling aqui, eu gosto de usar o diagrama de Pauling nesse momento, também para mostrar esses orbitais aqui, esses subníveis vazios a princípio, né, que os níveis maiores têm, são estados vazios, e como a gente viu, um orbital vazio é um nada, porém ele representa a possibilidade de nós termos elétrons representados com uma determinada função de onda, com uma determinada energia, com uma determinada forma, com uma determinada orientação espacial. Então, esses estados aqui, eles representam possibilidades, eles podem ser populados, como? A partir de transições eletrônicas. Então, os elétrons que se encontram nos estados preenchidos, aqui, de menor energia, podem migrar por transições eletrônicas e ocupar esses estados de maior energia. Então, ele serve como, didaticamente aqui, para vermos o grande número de possibilidades de transições que nós temos, né, neste modelo. Bom, vamos ver um pouquinho o que está acontecendo, então, com esses elétrons, isso que eu estava comentando com vocês. Então vejam, vamos pegar o ferro, por exemplo. Tá? O ferro tem número atômico 26, no átomo neutro 26 elétrons. Então o argônio que tinha 3p6, né? A configuração do argônio, vamos voltar aqui à configuração do argônio e até o 3p6, aqui. Então, até aqui. Depois, né, o argônio é 18, então 20 elétrons, 4s2, 20 para 26, 3d6. Vejam, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, argônio. E aí o ferro, 4s2, 4d6. Pessoal, essa configuração aqui é uma configuração para o ferro, um estado espectroscópico do ferro no estado gasoso. Essa configuração ela não vai acontecer no nosso dia a dia do laboratório, nos compostos formados pelo ferro. Sempre que você forma um composto, esse elemento está submetido a um campo. E nesse campo ele vai ter uma diminuição da energia dos orbitais, que nós vamos ver em seguida, na nossa próxima aula. E, portanto, a configuração que vai acontecer é essa aqui, ó, vejam. Configuração aqui do argônio. E depois, ao invés de 4s2, 3d6, é 3d8. Ferro, para nós, nesse curso de Química Inorgânica, é 3d8. E isso eu não consigo ver no diagrama de Pauling. Veja, eu não consigo ver isso aqui. Da mesma forma, vamos pegar o zinco. 30. Então seria 3p6, 4s2, 20, 3d10, 30. Então a configuração do zinco seria 4s2, 3d10. Não é essa, pessoal. Não é essa. Nós sabemos... Quando nós oxidamos o zinco para formar um composto, por exemplo, cloreto de zinco, quais são os elétrons que são tirados? Do 4s. Ora, se são do 4s é porque tem mais energia. Então, se ele tem mais energia, ele tem que ser representado aqui, mais externamente. Então, a configuração correta para nós, para representarmos os compostos de zinco, será essa aqui, 3d10, 4s2. Estes elétrons aqui participam da oxidação, são os responsáveis pela oxidação do zinco, para formar os compostos de zinco 2+. Vejam, o arsênio, vou pegar um outro exemplo aqui. Ó. O arsênio, a mesma coisa.
Então, 3p6, 4s2, 3d10, 30 elétrons, mais 4p3, vejam, 4p3. A configuração prevista por esse diagrama de Pauling e por muitas tabelas periódicas por aí, seria essa aqui, ó. 4s2, 3d10, 4p3. Mas vejam, na prática, o arsênio, a configuração do arsênio é essa aqui, pessoal. É 3d10. Ó, você preenche primeiro todo o 3, é mais fácil. E depois 4s2, 4p3. O arsênio, ele tem 5 elétrons de valência. 3 no subnível P e 2 no subnível S, do nível 4. Quais são os estados de oxidação comuns dos elementos do grupo 15? 3 e 5. Veja, ele forma da mesma forma que o fósforo, o antimônio, tricloreto e pentacloreto. Estão associados aqui, ó, a estes 3 elétrons do subnível P ou 5 elétrons do subnível S mais P. Tá? Então, para nós não interessa um estado espectroscópico no estado gasoso do elemento. Para nós interessa a configuração quando ele estiver formando os compostos. Então, essa aqui é a configuração que nós vamos utilizar. Por isso que nós não vamos mais utilizar o diagrama de Pauling. Nós vamos usar a tabela periódica. Bom, uma coisa também importante, pessoal, bem importante, é a forma de representarmos. Para não termos que escrever toda a configuração eletrônica todo o tempo, nós podemos usar essa nomenclatura aqui, ó, essa representação de cerne. Cerne é a parte interna, né? Então, assim, ó, o ferro tem como cerne, você coloca aqui entre colchetes o argônio, ele tem o argônio como cerne, ou seja, ele tem tudo que o argônio tem. Então ele tem toda a configuração do argônio internamente, como elétrons internos, como níveis internos, e no seu nível mais externo, mais importante, seu nível de valência, nós temos 3 e 8. Veja, ao invés de representarmos tudo isso aqui, representamos assim. Vejam o zinco. O zinco ele é cerne do argônio, ele tem tudo que o argônio tem, ó, tudo que o argônio tem, mais 3d10, 4s2. O arsênio, vejam, o arsênio tem tudo que o argônio tem, mais 3d10, 4s2, 4p3. Então, o cerne ele é sempre usado com argônio. Então, você pega o elemento e você usa o gás nobre anterior, toda a configuração do gás nobre anterior, e representa apenas, então, os elétrons do nível de valência ou os elétrons do subnível D que você vai preencher, que vão dar as propriedades deste elemento. Bom, então vejam, pessoal, essa é a configuração eletrônica que nós vamos utilizar. Esse é o diagrama de Pauling que nós não vamos usar mais, e esta aqui é a tabela periódica que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Essa tabela periódica ela é bem legal, ela é a expressão da mecânica quântica. Ela expressa o número quântico principal, o número quântico secundário, ela expressa a configuração eletrônica, ela expressa propriedades, ela é bem importante. Tá? E é ela que nós vamos usar, e na próxima aula nós vamos aprender a usar a tabela periódica. Então, até a nossa próxima aula.